Olá pessoal, tudo bom? Vamos hoje dar início à aula de número 6, Lenin, a Revolução Russa. Eu quero pedir desculpa porque terça-feira eu não pude gravar, então mas foi bom porque eu ia falar sobre eleições e tinha algo que precisava acontecer primeiro antes que eu pudesse falar, então na terça-feira eu vou estar colocando esse vídeo aí, tá bom? Aula de número 6, Lenin, a Revolução Russa. Quero agradecer aqui ao tradutor Direito a Vegano que me recomenda lá no canal dele. Quero também agradecer ao inscrito aí, o Fabiano. Tava pedindo vídeo aí, tava sentindo falta. Isso é bom porque motiva a gente a fazer mais esse trabalho. Isso é importante. Nós queremos atingir essa meta aí de conscientizar as pessoas sobre essas coisas que são importantes para que ela aprenda mais sobre tudo que envolve as nossas vidas, né? Não é só uma questão de comunismo, socialismo, mas nós vamos falar sobre outros assuntos depois, terminar dessas aulas, e você vai ver como tudo está conectado. Pois bem, vamos ao que interessa, né? Hoje nós vamos começar com uma frase, mas antes eu quero lembrar você que você pode questionar, você pode perguntar, participe, fale no comentário. Se você não entendeu alguma coisa, se você tem uma sugestão para o canal, se acha que pode melhorar, então participe aí, fale conosco, deixe seu comentário, deixe seu like, sua inscrição, compartilha, fala para os amigos que existe um canal que está ensinando essas coisas, e isso vai ser muito importante para crescer o canal. Ok, vamos lá. A frase de hoje fica por conta da historiadora e filósofa alemã, o nome dela é Hannah Arendt. E ela disse o seguinte sobre isso, sobre essa questão de revolução, né? Que é o que mais chama a atenção e é o que mais atraiu as pessoas à prática do socialismo e comunismo, foi essa questão de fazer uma revolução. As pessoas estavam insatisfeitas com várias coisas e viu nessa questão de revolução uma desculpa, vamos colocar assim, né? Para que possa se revoltar contra o governo estabelecido e depois fazer todo tipo de barbaridade em nome dessa revolução. Muitos defendem isso dentro da revolução, mas eu não vejo dessa forma, né? Mas os comunistas, de uma forma geral, não são todos, mas defendem isso, que a revolução tem que ser através de uma luta armada, uma revolução através das armas, e isso nunca funcionou de forma plena na história do mundo. Então é por isso que socialismo e comunismo na tese, na teoria, é uma coisa que pode ser muito bonita, muito atraente para quem ouve pela primeira vez, principalmente o jovem. Ele acha que aquilo é um conjunto de ideias muito bonito, muito coeso, que faz muito sentido para ele. Ele se identifica com aquilo, porque ele acha isso muito justo, mas na prática não é assim. E não tem sido assim e não vai ser assim no futuro. Por quê? Porque não é o comunismo e nem capitalismo e nem nenhum ismo que vai resolver as questões mundiais. É o ser humano. Se o ser humano não se transformar, não vai acontecer nada. Vai continuar trocando um líder ganancioso, egoísta, cheio de maldade por outro. E isso vai ficar se repetindo por toda a história. Então não adianta nada. Então vamos lá. O que a Hannah Arendt disse sobre essa questão de revolução? Eu queria que você pensasse sobre essa frase, que ela é muito inteligente. E eu quero que você me fale nos comentários o que você entendeu dessa frase. Qual é a compreensão que você teve? Ela pode parecer uma coisa, mas ela é outra, viu? A Hannah disse assim: o revolucionário mais radical se torna um conservador no dia seguinte à revolução. Boa frase, né? Então, marque aí essa frase, depois volta o vídeo e você vai ver o que ela realmente significa. Muito bem, vamos lá para a revolução então. Primeiro vamos para o Lenin, né? Sem o Lenin não tinha
a Revolução. Apesar que ela acho que ela ia ocorrer de um jeito ou de outro, mas talvez não acontecesse de um jeito tão forte como foi através de Vladimir Lenin. Pois bem, Lenin foi um homem que fazia parte do partido bolchevique. Então, lá para os idos de 1900, 1905, estou dando uma olhada aqui no meu rascunho, meu roteirinho. Nessa época, existia um governo que era o governo dos czares, né? A Rússia era um país que vivia num sistema meio que de feudalismo ainda. Mesmo depois da Idade Média, acho que foi um dos últimos países aí que ainda mantinha um sistema semelhante ao feudalismo, mesmo já no século XX. É um absurdo, né? Muito atrasado. Então você imagina aí que o povo vivia com dificuldade, e muita dificuldade, problema de fome, um inverno rigorosíssimo em certas regiões, chegando a menos 40, menos 50. Então, não é fácil viver na Rússia, principalmente naquela Rússia daquela época. Bom, então o que aconteceu? As coisas podiam ser diferentes e podiam ser melhores, sim, poderiam. Porém, o governo absolutista do czar russo, que czar é uma coisa que rei, viu, pessoal? Às vezes, vamos simplificar as coisas, né? É um nome muito bonito aí, czar vem lá de César, né, da Roma antiga, mas é o mesmo nome que se dá também na Alemanha, que chama Kaiser, mas é a mesma coisa. É como se fosse um rei que manda em tudo, entendeu? Ele é o chefe do Estado, ele é o chefe do governo. Pra você ter uma ideia, nem Constituição tinha na Rússia naquela época, tá? Isso faz pouco tempo atrás, nós estamos falando de 100 anos atrás, mais ou menos. Tá? 110 anos, pouco tempo atrás. Então, o que aconteceu? Esse camarada, ele não ouvia o povo. E você já sabe o que vai acontecer com uma pessoa que oprime o povo, não atende às necessidades da população, né? Minha vida está muito boa, eu vivo num palácio, né? Que era a dinastia dele, lá da família dele, era passado de pai para filho, família dos Romanov. E o que você acha que aconteceu, né? Não precisa nem pensar muito. Nessa época, existiam dois partidos lá, só dois. Os mencheviques, que significa minoria, e os bolcheviques, que significa maioria. Os mencheviques era liderado por um homem chamado Julius Martov, e os bolcheviques era liderado por Vladimir Lenin, né? E tinha diferenças entre eles, era o seguinte: os mencheviques era meio escola fabiana, né? Aquela coisa de um socialismo gradual, vamos colocar assim, né? Devagarzinho a gente vai colocando na sociedade. Não, e os bolcheviques pensavam ao contrário, né? Lógico. Eles achavam que é só na base da revolução, da revolta armada, que as coisas iam acontecer, certo? Passou algum tempo, aí o czar achou que Vladimir Lenin, que era dos bolcheviques, tinha ideias muito perigosas, muito ameaçadoras, revolucionário demais, né? Um cara que não tinha muito escrúpulo para poder realizar a sua revolução. Então ele achou que a melhor decisão seria o quê? A melhor decisão é mandar ele embora. Vamos isolar, vamos mandar ele para outro país. E ele foi para o exílio. Então, nesse período, houve algumas manifestações populares tentando mudar essa situação que a Rússia vinha vivendo, né? Problemas que houve com uma guerra com o Japão, que foi um fracasso, muitos morreram, a questão da fome, a questão do inverno rigoroso. Então, se você colocar todas as coisas juntas, né, era um cenário caótico, era um cenário terrível. E havia manifestações que ocorreram nessa época. Teve uma das manifestações, que depois ficou conhecida como Domingo Sangrento, né? Eles foram se manifestar mas pacificamente, não era nada armado, não. Eles só queriam pedir uma constituição
né, pedir uma mudança de vida, pedir uma melhora nas condições de trabalho, né? E o czar simplesmente mandou o exército matar todos eles, né? E aí, como é que você acha, que você acha que a insatisfação do povo só aumentou, né? Lógico. Então, veja bem, essa Revolução Russa, ela teve um cenário que foi sendo montado. Tudo foi, né, sendo encaminhado para que essa revolução acontecesse. Uma insatisfação cada vez maior, uma condição de vida, uma qualidade de vida cada vez pior. E aí, para piorar mais ainda, né, aquilo que está ruim pode ficar pior. 1914 começa a Primeira Guerra Mundial e mesmo o povo apelando e dizendo para o czar não entrar nessa guerra, porque a Rússia não tinha condição para isso, ele achou melhor entrar. Entrou na guerra, milhares e milhares e milhares morreram naquela guerra, até que, inclusive um pouco antes disso, ele tinha prometido, ele viu que a insatisfação era algo, o czar, né? Ele tinha prometido uma constituição para o povo, né? E no final das contas ele acabou foi desfazendo o parlamento, ele fez tudo o contrário do que prometeu. Então, o cara só fez besteira, entendeu? Então, foi mais ou menos o que aconteceu lá na Revolução Francesa, né? Um rei rico que abusava do povo e o povo ficou de saco cheio e acabou indo para a revolução, acabou indo para o desespero, né? Então ele cavou a própria sepultura, vamos dizer assim, né? Então, isso é literal, viu, pessoal? Não é figurado, não. Porque quando a Revolução estourou, antes disso, o irmão de Lenin já tinha tentado, né, explodir a carroça, lá, a carruagem lá do czar. Mas ele não conseguiu. Fracassou lá na tentativa dele. Foi preso e tal, e morto. E o Lenin estava no exílio. Mas ele voltou do exílio, né? Ele acabou voltando do exílio e ele faz o quê? Lógico, ele vem com uma mensagem, né, de marxismo, de socialismo, de que todo mundo podia viver igualmente, de que ele ia atender às necessidades do povo, né? Ele veio com o seguinte slogan quando ele voltou, né? Paz, pão e terra. E esse slogan atendia às necessidades principais do povo. Paz, porque eles queriam que a Rússia saísse da guerra, né? E pão, porque faltava alimento, era muito complicado naquela época. O czar não sabia administrar nada. Imagina um país sem leis, né? Que confusão que não era. E a questão da terra, porque a Rússia vivia com enormes latifúndios, né? E ele veio com a proposta de dividir a terra igualmente para todo o povo. É verdade que isso não foi bem isso que aconteceu, né? Aconteceu de forma parcial essa promessa aí. Bom, mas vamos para a Revolução em si, né? Então, essa insatisfação chegou no seu nível máximo em 1917 e liderados por Vladimir Lenin, né, tomaram o poder. Ele assumiu o poder, o Congresso achou que era importante criar um governo provisório. O Vladimir Lenin assumiu esse governo provisório, mas ele tornou o governo provisório o governo permanente, né? Porque ele agiu de forma autoritária, ele cumpriu poucas coisas do que ele tinha prometido, ele fez muito mais, ele preferiu muito mais organizar um exército, entendeu? Ele preferiu muito mais garantir o seu mandato, a sua perpetuação no poder, do que atender às promessas que ele tinha feito ao povo. Bom, quando acontece esse tipo de coisa, a gente já sabe como é que funciona, né? Vai ter guerra, não vai? Vai ter revolução, vai ter guerra civil, né? Vladimir Lenin era um camarada, se você pegar os livros dele e começar a ler, ele era daquele tipo comunista que os fins justificam os meios, entendeu? Totalmente amoral. Um camarada que, se fosse necessário matar friamente, matava. Se morreu, morreu, não importa. Qualquer tipo de atitude, de traição e tudo era justificável para que acontecesse a revolução. Pois bem.
É, Lenin foi autor de... Porque você entenda um pouco, antes de eu continuar um pouco com essa história aí, né? Por que que ele... Nós sabemos que porque ele assumiu a Rússia como presidente é porque ele era o presidente do partido que tinha a maioria, que eram os bolcheviques, né? Mas por que que ele fez as coisas da maneira que ele fez, de forma tão autoritária, né? Era a grande oportunidade de ele implantar o governo socialista, comunista, da forma, vamos dizer assim, teórica, não é? Ou talvez da forma utópica, mas não, ele preferiu a forma autoritária, não é? E eu vou dar um pouco das ideias antes de continuar, através de frases que ele disse, tá? Porque você entenda melhor o pensamento desse tipo de pessoa. Ele dizia: o Estado é a organização especial de um poder, é a organização da violência. Olha aí o líder da Revolução Russa aí, ó. Sem teoria revolucionária não há prática revolucionária. Isso é verdade, né? E ele escreveu bastante antes sobre esse assunto. E os seus livros influenciaram muita gente sobre a necessidade de implantar uma revolução na Rússia. Muita gente não concordava com isso. Os próprios mencheviques, que era o partido de minoria, era um que não concordava com esse tipo de coisa. O crime é produto dos excessos sociais. Muitas vezes é verdade que em política você aprende com o inimigo. Se você não é parte da solução, você é parte do problema. Paz, terra e pão, todo o poder aos sovietes. Quer dizer, ele veio com uma proposta de paz, mas de paz não tinha nada a revolução dele. Salvo o poder, tudo é ilusão. Ditadura é o poder baseado diretamente na força e irreprimido por quaisquer leis. Quaisquer leis. Pois bem, então era um camarada que, daí você vê, né? Tudo pela revolução, para a revolução, mas na realidade era tudo pelo poder. A revolução foi só uma desculpa, né? Lenin não era o tipo de pessoa que era trabalhador, era da roça, era um operário, não. Ele sempre fez parte de uma classe intelectual dentre os pensadores da Rússia, vamos assim dizer. Estão me entendendo, pessoal? Então não é uma coisa assim que ele, não, eu sei, eu passei, eu sofri na minha pele, essa necessidade, esse pão, como os agricultores aqui da Rússia, eu passei dificuldade, eu sei o que é passar fome. Não, ele não era assim não, tá? Talvez se fosse, né, quem sabe, né? Apesar que a gente teve o Lula no Brasil, que veio da pobreza, veio do sertão nordestino, né? Em vez de ele lembrar das raízes dele, não, ele preferiu enriquecer a família dele inteira através do dinheiro do povo. Pois bem, então vocês viram aí o pensamento de Lenin, né? Como é que era essa pessoa aí. Uma outra coisa que é muito comum no pensamento de Lenin é sobre o idiota útil. Quem inventou a coisa do idiota útil foi Lenin. Então ele falou, vamos usar o idiota útil para promover a revolução. Então, enquanto você está aí acreditando nos ideais maravilhosos e bonitinhos de Marx e Engels, né? Você está acreditando e você começou a criar uma ilusão na sua cabeça, nessa hora eu vou usar você, a sua força, a sua crença nessas coisas, para que eu ganhe a revolução. Depois você vai gemer debaixo da minha mão de ferro. Essa é a verdade. Essa é uma história que ninguém... Eu fiquei lendo aqui vários sites, né? Livros não, os livros geralmente os livros são mais fiéis. Mas eu estava vendo os sites, né? Que o povo vai no site, né? Vai na internet, né? Vai pesquisar lá. E eles escondem muita coisa, tá? Muita informação. Então parece que a Revolução Russa foi uma coisa muito romântica, né? Muito heróica. Não foi nada disso, né? Ele assassinou todos os membros da família Romanov. Eles foram assassinados.
e até crianças. Então, não vejo necessidade de fazer. Para que fazer isso, não é verdade? Então, daí você vê quem que é Lenin, né? Tão admirado aí por comunistas. E outra coisa, na história da Revolução, conta-se que a partir de 1921 estourou uma guerra civil. Evidente, por quê? Ele tirou o direito de propriedade privada, ele tirou terras, terras não, perdão, produção agrícola, que pertencia ao Estado agora. Você não podia ter excesso de produção, mesmo que você fosse pequeno, né? Porque o pequeno ele só produz para ele, mas se tivesse algum excesso, não é dele agora, passa a ser do governo. Então, então o que acontece? Gerou-se uma insatisfação maior ainda que do Romanov, né? Em vez da situação melhorar, né? Diz que no comecinho lá, o primeiro ano, até que deu uma melhoradinha bem pequenininha, mas depois a coisa, o povo já estava no fundo do poço, aí descobriram que o fundo do poço tem sótão, né? Tem um porão lá, né? Perdão, falei sótão, né? Porão. Tem um porãozão lá no fundo do poço, né? Então eles foram mais pro fundo ainda, né? Então a situação da Rússia naquela época era desesperadora. Lógico, estourou uma guerra civil, evidentemente. A partir de 1921, ele já estava prestes a morrer, porque ele morreria em 24, Lenin. E nessa guerra civil, conta-se não centenas nem milhares, mas milhões e milhões de mortos. Então, tá aí o resultado da Revolução. O primeiro governo que foi implantar o socialismo e o comunismo aí, né? Olha aí o que aconteceu. Olha que maravilha, né? Olha como é que se coloca um governo comunista no poder, né? É dessa forma aí? Será? Como é que os teóricos pensam a respeito disso? Será que Lenin não teve uma outra opção? Será que se ele não cumprisse aquilo que ele prometeu sobre paz, pão e terra da maneira correta, será que teria acontecido uma guerra civil? Será que precisava morrer milhões de pessoas? Acho que não, hein? Pensa aí comigo aí, fala nos comentários sobre esse assunto, tá bom? Bom, o que aconteceu? Depois disso, em 24, ele morreu. Em 1924, ele morreu. E começa uma disputa pelo poder, evidentemente, né? Sempre é assim, né? Todo mundo quer o poder. E dois homens se destacaram nessa época aí. Um deles era o Trotsky, tá? E outro era o Stalin. O Trotsky defendia que o socialismo e o comunismo deveria se espalhar, deveria haver uma dominação mundial. Todo mundo deveria ser socialista e comunista. E já o Stalin não, ele dizia que tinha que se fortalecer o Estado comunista, tá? O Estado comunista na Rússia. Só um parêntese aí, nessa história aí. Eu esqueci de falar. Nessa época aí criou-se a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Esse nome aí, soviético, era como se fosse um sindicato. Grupos organizados de trabalhadores, entendeu? E esses grupos de trabalhadores organizados eram chamados de sovietes, tá? Então um dos lemas de Lenin naquela época era tudo aos sovietes. Então era uma espécie de representante dos trabalhadores, principalmente junto ao governo, tá? Então eles se organizavam, se informavam e estabeleciam suas metas, seus objetivos e levavam isso ao governo. Só para esclarecer o que significam as palavras, porque muita gente pode pensar que é uma outra coisa, mas não é nada mais do que isso aí, tá bom? Então vamos lá, voltando à história. Então Trotsky de um lado, querendo a expansão comunista mundial, e Stalin querendo o fortalecimento do comunismo na Rússia, por enquanto, né? Na Rússia. Pois bem, eu estou falando de Rússia porque teve todo um processo aí de terras, né? Muita gente fala que a União Soviética era Ucrânia, era Bielorrússia e Estônia, Letônia, tinha várias nações, né? Que compunham, né? Mas para que a Rússia saísse da Primeira Guerra Mundial,
em 1917, ela teve que assinar um tratado em que concedia esses países para a Alemanha. Entendeu? Então foi um tratado muito ruim. Tá vendo aí como é que é complicado? Isso só vai deixando o povo mais frustrado, né? Quer dizer, tudo bem, saiu da guerra que eu queria sair da guerra, mas perdemos muito em poder, em capacidade de produção agrícola, né? Já não tem tantas terras assim produtivas lá, né? Por conta da geografia daquela nação, e ainda por cima perdemos terras aí. Pois é. Então, Trotsky e Lenin, Trotsky e Stalin, os dois disputando esse poder. O parlamento decidiu apoiar o Stalin, entendia que o comunismo tinha que se fortalecer na Rússia, primeiro e antes de tudo. E Trotsky, que era o seu inimigo político, né? Ele foi exilado. E a partir de 1927 começa o governo de Stalin. Trotsky não ficou esquecido. O Stalin mandou lá no México um agente matar a Trotsky. Por quê? Porque Trotsky ainda tinha voz, né, e poderia organizar alguma coisa para tentar, no futuro, tomar esse poder de Stalin. Então o que ele mandou? Ele mandou um agente até o México que matou Trotsky a golpes de picareta na cabeça, né? Olha aí, que coisa bonita que é o comunismo, né? Que você admira tanto aí. Eu não estou falando do comunismo teoria. Eu estou falando daqueles que o aplicam. Veja bem, o problema é, como eu sempre digo, é o homem, é o ser humano. Enquanto o ser humano não se transformar, não haverá mudança nenhuma, nenhuma. Entendeu? Então, não adianta eu criar um sistema e falar de revolução só para alimentar paixões, ódios, ressentimentos, para eu poder extravasar isso em nome de uma revolução. Isso não é transformação. Isso não é transformação. Sabe o que é transformação? É você pensar no próximo e dar ao próximo sem esperar receber nada em troca. Isso é revolução. Uma revolução do bem. Uma boa revolução. Isso sim. Só que isso daí é algo tão impossível na cabeça de uma pessoa cheia de maldade que parece uma loucura. Ele vai chamar você de louco se você propor uma coisa dessa. O cristianismo propõe isso daí. E eu creio que ele tem resposta para muita coisa. É uma pena que o cristianismo também, tirando o primeiro século da história cristã, né, ele nunca foi plenamente praticado pelos homens, né? Muitos tentaram, houve casos isolados onde funcionou, comunidades também que funcionaram muito bem, né? Mas quando começa a tomar uma proporção nível nação, nível país, as coisas se complicam. Por causa que o homem não consegue se unir, não consegue manter uma unidade. Aí vocês viram aí, ó, disputa de poder na Rússia, o outro acabou assassinado, então é sempre assim. Bom, então vocês viram aí o que foi a Revolução Russa, eu dei um breve resumo, uma ideia de que porque você entenda como tudo começou, né? Como começou essa primeira nação aí com o sistema socialista comunista, tá bom? Eu vou deixar na descrição o livro, tá bom? E vou deixar 3 livros para que você aprenda mais sobre esse assunto. Talvez eu deixe um vídeo, um outro vídeo de outro canal. Eu vou pedir para você que você participe nos comentários, fale sobre o assunto, vamos discutir, vamos debater, de forma saudável, evidentemente. Eu me disponho a responder aquilo que você não compreendeu dessa aula, eu só procurei dar um resumo, uma exposição breve, tá bom? Muito bem, tem um link aí também, eu vou colocar Facebook, apoia-se, e você vai poder colaborar. Se você puder colaborar, colabore, porque com a colaboração de vocês, né, compartilhamento, like, inscrição, né, clica lá no sininho da notificação,
Isso tudo vai fazer com que o canal cresça. Crescendo, mais pessoas participam, eu posso investir em material, posso investir em outras coisas, posso dar uma aula melhor para você, com uma didática melhor, para que em tudo a educação seja de excelência, tá bom? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Terça-feira tem vídeo. Eu espero você lá. Um abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.